Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui comigo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Pedro Barreto, flamenguista apaixonado, igual a vocês. Já tinha feito um vídeo hoje, no início da tarde, mas precisei voltar aqui, acabando agora há pouco a nossa aula, para antes de partir para um próximo compromisso, gravar esse bate-papo, já que ao abrir os grupos do WhatsApp, me deparei com o burburinho que está rolando por conta de uma proposta de emenda ao texto originário da medida provisória 984, de autoria do deputado federal Pedro Paulo, Democratas, aqui do Rio de Janeiro. E essa proposta do deputado federal Pedro Paulo está com a sua cópia de texto rodando aí nos grupos de WhatsApp e em diversos grupos que eu participo, de rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil. O debate está enorme, está acalorado, está intenso. Eu resolvi, então, já que não tenho como parar para digitar lá nos grupos, para explicar um por um, usar o canal aqui, usar essa ferramenta que é o canal Conect Fla para fazer alguns comentários pertinentes. Esse vídeo tem que ser bem rapidinho, porque eu estou de saída desse estúdio e agora eu vou me deslocar para um outro estúdio aqui do lado, onde farei uma aula daqui a uns 15 a 20 minutos, então eu tenho que ser bem rápido com vocês aqui. Mas, já deixo claro, que por volta de 7 da noite de hoje, eu entrarei ao vivo, junto com o meu grande professor de Direito Constitucional, que é o meu irmão, professor Rafael Barreto, que é o meu guru, é o cara que tira todas as minhas dúvidas, escreve as legislações comigo, comenta as legislações, escrevemos juntos aí um grande manual de direito constitucional para ser publicado, se Deus quiser, daqui a alguns meses. E então eu estarei num bate-papo junto com ele, ao vivo, aqui no canal Conect Fla hoje, e se você não puder assistir ao vivo, assista em reprise, comentando de maneira mais aprofundada essa questão referente às mudanças que podem ocorrer na medida provisória 984. Tudo bem? Bom, então, de modo bem objetivo, para acalmar vocês quanto a essa expectativa. Primeiro ponto. A medida provisória pode ser modificada por causa do deputado Pedro Paulo? Gente, o deputado Pedro Paulo fez algo que todo deputado pode fazer, qualquer um dos 513 deputados federais e qualquer um dos 81 senadores também, apresentarem propostas de mudança, de emenda, de alteração do texto, retirar algo, acrescer algo, modificar parte de algo. Todo e qualquer deputado federal, todo e qualquer senador pode fazer o que fez o deputado Pedro Paulo. A proposta apresentada por ele incomodou muito a torcida rubro-negra, a nação rubro-negra, e por conta disso, a cópia do texto da proposta de emenda apresentada por ele está rodando aí numa velocidade incrível nos grupos de rubro-negros. Mas eu queria dizer a vocês que nesse momento já existem quase 100 propostas de emenda. Existem propostas apresentadas por deputados, por senadores, dos mais diversos partidos. Então, essa medida provisória está gerando uma polêmica danada no Congresso. Então, a gente já tem, nesse momento, eu olhei agora há pouco, antes de começar a gravação, já tinham mais de 90 diferentes propostas para emendar o texto, para mudar, para o texto não passar do jeito que ele veio. Tem os mais variados tipos, gente, de conteúdo de propostas. Eu nem consegui ler todos porque o tempo está super corrido aqui. Meu dia hoje está no limite. Bom, eu vou comentar como é que funciona a tramitação dessas propostas, dentre elas a do deputado Pedro Paulo, ok? Quando um deputado ou um senador apresenta a sua proposta, ela não altera de imediato o texto originário da medida provisória. A medida provisória, desde quando é editada, ela vem produzindo seus efeitos, tem força de lei, ela imediatamente suspende a legislação anterior incompatível com ela, fica suspensa, passa a vigorar a medida provisória que passa a ser, aspas, a lei do tempo do fato, ela tem força de lei. Hoje, nós somos regidos nessa situação pela medida provisória, a legislação anterior fica suspensa enquanto a medida provisória estiver em vigência, e ela fica em vigência com a aplicabilidade da sua norma por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e se o Congresso entrar em recesso, durante o recesso do Congresso, o prazo fica suspenso. Então, na verdade, podemos até mesmo ter
um prazo superior a 120 dias, porque o prazo de 60 dias, se o Congresso entrar em recesso, o prazo para de correr durante o recesso. É como se você desse uma pausa, pausasse a contagem do prazo. O Congresso voltando do recesso, o prazo volta a correr de onde parou. Por isso que a gente pode até mesmo passar dos 120 dias. Durante esse período em que a medida provisória está em vigência, e enquanto ela não for votada, os deputados, os senadores apresentam emendas. E essas emendas não modificam imediatamente o texto. Então, o que eu quero te dizer é que a proposta de emenda apresentada pelo deputado federal Pedro Paulo, e que está enrolando nos grupos do WhatsApp, ela, assim como todas as outras, quase 100 propostas, não tem, por simplesmente apresentadas, o poder de alterar em nada a medida provisória. Por exemplo, o Flamengo tem jogo marcado para o dia 1º de julho, quarta-feira da semana que vem, com Boa Vista, ok? Esse jogo será guiado, será regido, né, se aplicará a esse jogo o texto da medida provisória 984. O texto originário, o texto que todo mundo leu, que alterou o artigo 42 da Lei Pelé, a Lei 9.615. A mera apresentação de uma proposta por um deputado ou um senador não muda o texto. Agora, vamos lá. Essa medida provisória precisa ser apreciada. Ela tem que ser apreciada na Câmara. Se rejeitada pela Câmara, ela morre, ela é arquivada. Se aprovada pela Câmara, ela vai para o Senado para que o Senado aprecie. Se o Senado aprovar, ok, medida provisória aprovada nas duas casas, se converte em lei ordinária, vira uma lei em definitivo. Deixa de ser uma fonte provisória, fica em definitivo. Se a Câmara aprovar e o Senado rejeitar, ela é arquivada, ela morre e é arquivada, ok? Essa medida provisória tem que ser aprovada na Câmara, aprovada no Senado para virar lei. Enquanto ela não estiver sendo votada, e nós estivermos no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ela está se aplicando, ela vale. O Flamengo está amparado, eu assim entendo, respeitando os colegas, os acadêmicos, os juristas, os professores, advogados e demais membros do mundo jurídico que pensem diferente. Eu entendo que o Flamengo está amparado na medida provisória, falei isso no vídeo anterior, e pode transmitir os jogos com a sua Flá TV ou negociar com quem quiser, em que ele for mandante, quando ele não tenha outros contratos anteriores em andamento. Como o Flamengo não tem contrato com a Globo, ele pode, ao meu entender, com base na medida provisória, ele pode, né, vender os direitos dele para o jogo do Boa Vista e para os jogos que ele for mandante no Campeonato Carioca. Ok, ok. Bom, o que é que acontece com essa proposta de emenda? Quando a Câmara for votar, a Câmara tem 3 possibilidades, gente. Rejeitar a medida provisória, aprovar sem qualquer mudança ou aprovar com mudanças. Aprovando com mudanças, a medida provisória continua a valer com seu texto originário, porque o Senado ainda não aprovou as mudanças. A Câmara sozinha não já faz a medida provisória funcionar com o novo texto. A medida provisória, até o seu final, até o final de toda essa tramitação, ela vai continuar valendo com o texto que o presidente da República deu a ela. Então, quando algum deputado ou senador apresenta uma mudança, entenda, a mudança não vale de imediato. A mudança tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. A mudança não altera a aplicabilidade do conteúdo originário da MP. Ok? Ok. Bom, isso posto, a Câmara vai votar. Temos 3 possibilidades, como eu disse. Derrubar a MP, aí acabou a história, a MP cai. Beleza? Ou aprovar. Aprovando, pode aprovar com mudanças ou sem mudanças. O que é aprovar sem mudanças? É a Câmara não aceitar uma proposta, por exemplo, de emenda como essa do deputado Pedro Paulo, não aceitar as outras. É bem capaz de a Câmara não aceitar nenhuma, mas pode ser que aceite algumas. Se ela aceitar as mudanças, a MP muda? Não. Apenas dizemos que a Câmara aceitou essas mudanças. Falta ouvir o Senado. Aí vai para o Senado. Aí o Senado vai votar. O Senado pode rejeitar a MP. Com ou sem mudança, não interessa. O Senado diz, não aceitamos a MP pelos fundamentos aqui que entendemos. Cai a MP. Mas o Senado pode aprovar. E pode aprovar a MP sem aceitar a aprovação que a Câmara fez das propostas de mudança. Então, entenda, o que vocês estão lendo aí no WhatsApp é a ideia do deputado Pedro Paulo. Ele tem o direito, como parlamentar, de apresentar uma proposta de mudança. O que ele escreveu só vai valer se a Câmara aprovar e se o Senado aprovar. Aí você vai dizer, professor, então a Câmara e o Senado, por exemplo, aceitaram a proposta de emenda do deputado Pedro Paulo, que eu particularmente entendo que é flagrantemente inconstitucional. Totalmente incompatível com a Constituição, no meu humilde modo de pensar. Obviamente vão ter argumentos contrários para defender a constitucionalidade, e assim é o direito. Eu entendo que é inconstitucional, né? Daqui a pouco eu dou os fundamentos. Ora. Então, se a Câmara e o Senado aprovarem, está modificado o texto da MP? Não. Porque quando a medida provisória sofre alteração do texto originário do presidente,
ela se converte num projeto de lei que a gente chama de PLC, Projeto de Lei de Conversão, conforme o artigo 62, parágrafo 12 da Constituição da República, e esse projeto de lei de conversão tem que ir para a sanção ou veto do presidente Bolsonaro, do presidente da República. Ora, então, se a Câmara acatar a proposta do deputado Pedro Paulo e o Senado acatar, ainda assim não muda o texto da medida provisória. É preciso que o presidente da República dê o ok para essa mudança ao texto que ele criou da medida provisória. Então, o Congresso, quando ele aprova a MP com mudanças, isso não é suficiente para a nova realidade oriunda da mudança se aplicar. Então, tem que ir para as mãos do presidente da República para ele dizer sim ou não para o Congresso. O presidente pode dizer, acolho a mudança, sanciono, portanto, e aí o que era uma MP virou um projeto de lei de conversão, se conversou em projeto, se converteu em projeto de lei, a expressão é essa, projeto de lei de conversão, artigo 62, parágrafo 12 da Constituição, que é o último dos 12 parágrafos lá do artigo 62, né? Esse parágrafo 12 foi inserido pela emenda 32 de 11 de setembro de 2001, há 19, 20 anos atrás, né? Então, vai para as mãos do presidente e o presidente pode dizer, ok, aceito a MP que eu fiz, vocês mudaram, mas eu aceito as mudanças. E aí ele converte, ele sanciona, sancionou, promulga, e aí nasce a lei ordinária. Vai deixar de ter o número de MP 984, projeto de lei de conversão número tal, e vai surgir uma nova lei com um número novo. Mas o presidente pode vetar. E se o presidente vetar as mudanças, esse veto dele impede que as mudanças da Câmara e do Senado, a proposta do deputado Pedro Paulo ou de qualquer outro deputado ou senador, tenha aplicabilidade. E aí sabe o que acontece? Esse veto do presidente vai ser devolvido para o Congresso. E o Congresso vai ter a chance de dar a palavra final, derrubando o veto do presidente. Olha como é doido. E isso é processo legislativo, gente. Então, o presidente fez MP, algum deputado, algum senador apresentou uma proposta de emenda ao texto originário da MP, a Câmara aprovou a MP acolhendo essa proposta de emenda, o Senado aprovou a MP também acolhendo a proposta de emenda, foi para o presidente que não aceitou a mudança no texto dele, vetou. O veto do presidente não encerra a questão, ele é encaminhado para o Congresso. Então, o presidente da República vai encaminhar para o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que terá a obrigação de, num prazo de até 30 dias, designar a marcação de uma sessão conjunta, para que os deputados e senadores, numa única sessão, com todos ali juntos, votem. E o que é que eles vão votar? Eles vão deliberar, vão discutir para votarem. Se eles aceitam o veto do presidente ou se eles derrubam. Eles podem derrubar o veto do presidente? Podem, mas só podem pelo quórum de maioria absoluta. Isso quer dizer, mais da metade dos 513 deputados federais tem que votar para derrubar o veto do presidente da República e mais da metade dos 81 senadores tem que votar para derrubar o veto do presidente da República. A expressão maioria absoluta quer dizer mais da metade de todos os membros da casa. Então, se o presidente da República vetar as mudanças na medida provisória, as mudanças em tese não estão valendo ainda. Continua a valer o texto originário do MP. Agora, esse veto do presidente desce para o Congresso, que vai marcar uma sessão conjunta, que na teoria tem que ser até 30 dias, eu falo na teoria porque já tivemos exemplo que esse prazo não foi respeitado, e aí vai ser colocado em votação se o Congresso quer aceitar o veto do presidente, e o Congresso pode aceitar, já aceitou várias vezes. O presidente vetou a mudança do Congresso, e numa composição, o Congresso resolveu voltar atrás e respeitar a vontade do presidente, para evitar um atrito maior entre Congresso e Presidência da República. E aí o presidente pode dizer, olha, eu faço questão que vocês acatem o meu veto, eu não aceito as mudanças de vocês. Vocês vão ter que votar aí e eu espero que vocês não derrubem o meu veto. Para que o Congresso derrube o veto, que é o chamado veto do veto, ele só pode fazer isso por esse quórum de mais da metade de todos. Então ele vai ter que ter pelo menos 41 dos 81 senadores e pelo menos 257 dos 513 deputados federais. Tudo bem? Aí você vai dizer, poxa, professor, então, no final da história, a gente está na mão do Legislativo, sim. Porque se o Legislativo quiser aprovar essa proposta de emenda do Pedro Paulo ou qualquer outro, ele aprova. Se o presidente vetar, desce para o Congresso, quem vai dar a palavra final ao Congresso. Se conseguir esse quórum de maioria absoluta, que não é fácil, se conseguir, aí está rejeitado o veto, aí tem que se promulgar a lei, e aí não tem jeito, tem que publicar e a lei passa a valer do jeito que o Pedro Paulo, por exemplo, está propondo. Aí você vai dizer... E se a lei aprovada com essa mudança for entendida pelo judiciário como inconstitucional, ela pode ser invalidada.
Então, por exemplo, se o Flamengo não concorda com essa proposta de emenda feita pelo deputado Pedro Paulo, Flamengo ou qualquer outro clube, ele pode, a lei sendo aprovada, ele pode, como eu posso, você pode, qualquer pessoa pode ir para o judiciário questionar a lei, gente. Se o Congresso aprovar uma lei que eu entendo que viola um direito meu previsto na Constituição, essa lei é inconstitucional. Eu tenho o direito de ir a um juiz, ao juiz competente, ajuizando a ação adequada, pela maneira correta, através de um advogado ou advogada, e dizer, seu juiz, essa lei aqui, ao dizer isso, retirou um direito meu que não poderia ter sido violado, que está na Constituição. Essa lei fere o que está na Constituição, essa lei é inconstitucional. E se o juiz concordar com o meu advogado, com os argumentos, o juiz afasta a aplicação da lei, no meu caso concreto, e eu fico livre da aplicação da lei. É o que no direito a gente chama de controle concreto. Num caso concreto, controle concreto de constitucionalidade, que é difuso em todo o Poder Judiciário. Todo e qualquer juiz, quando consultado, pode se manifestar. Então o Flamengo pode, caso essa proposta de emenda do deputado Pedro Paulo seja aprovada na Câmara, no Senado e seja sancionada, projeto de lei de conversa seja sancionado pelo presidente da República, ou se ele vetar, o Congresso derrubar o veto, e aí virar uma lei, ainda assim o Flamengo ou qualquer outro clube pode questionar e dizer, eu entendo que é inconstitucional. E sabe quem vai dar a palavra final? Nem ao deputado Pedro Paulo, nem a senador algum, nem ao presidente da República, nem ao Congresso. É o Judiciário. E aí pode ser que algum juiz decida e diga, é inconstitucional, e afaste a aplicação da lei. E aí o Flamengo ou qualquer outro clube poderá ficar livre da aplicação desse texto. Perceberam, meus amados? Então o caminho é muito longo, o embate jurídico é muito elevado. Aí você vai dizer, professor, mas por que você entende que é inconstitucional? Gente, aí é um papo para outro bate-papo, ok? Eu tenho que encerrar aqui. Bem objetivamente, ele propõe duas grandes mudanças no texto originário da medida provisória 984. O clube mandante não teria mais o direito de negociar os seus jogos sozinho. Esse direito de arena, que é exclusivo do mandante, como está no texto da medida provisória, ele quer que esse direito seja transferido para uma liga, que seja formada por todos os clubes da competição, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, e aí a liga é quem negocia, e aí o Flamengo, por exemplo, perderia a chance de poder negociar os seus jogos com quem ele quiser. Então o que ele está propondo, o deputado Pedro Paulo, é tirar do clube o direito de poder vender os seus próprios jogos, para que seja criada uma liga com os clubes da competição, e a liga teria esse poder. Então seria uma interferência do Estado legislador na autonomia da vontade, na autonomia privada, na autonomia negocial, na liberdade negocial para negociar a cessão dos seus próprios direitos, estaria condicionando um clube a ter que negociar coletivamente o direito de trabalhar a sua imagem. Um intervencionismo, ao meu humilde modo de pensar, indevido, flagrantemente atentatório à autonomia das entidades desportivas, à autonomia das agremiações, assegurada no artigo 217 da Constituição. Para mim, é inconstitucional, e eu li os argumentos que ele apresentou e não concordei com eles, entendo que são inconstitucionais, entendo que os argumentos são insuficientes e a proposta dele levaria a uma lei inconstitucional. Eu, se fosse juiz e fosse questionado, eu afastaria essa lei, caso a lei venha a surgir com o texto que ele está propondo, eu declararia inconstitucional, tá? E aí, resultado, ele propõe essa primeira mudança, tirar o direito do clube mandante, passando esse direito para a liga. Então ele tira de uma pessoa o direito de sozinha poder regular, controlar a sua imagem, escolher com quem, para quem, por quanto quer ceder onerosamente o direito de explorar os seus jogos, dá esse direito para a liga. Então ele proíbe a negociação individual, impõe uma negociação coletiva, retira de cada um a força individual e a liberdade, e ele determina a divisão do produto, do que se venda dos jogos, uma divisão em que o time que ganhe mais não possa ganhar 5 vezes mais do que o time que ganhe menos. E aí eu também entendo que isso é flagrantemente inconstitucional. É como se eu dissesse que o dono da Ferrari não pode vender uma Ferrari por 5 vezes mais caro que quem vende um Fusca. É como se eu dissesse que você amanhã, que estudou, que se preparou, que quer vender um treinamento seu, quer vender uma aula, você não pode vender 5 vezes mais caro do que alguém que não tem o seu preparo, não tem o seu público. Enfim, no meu humilde modo de pensar, respeitando todo mundo que pense diferentemente, a medida provisória que na proposta dele, iria obrigar o Flamengo a, por exemplo, não poder ganhar mais do que 5 vezes do que o Atlético Goianiense. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, com todo respeito ao sentimento de justiça, de busca do equilíbrio, eu não posso querer tratar todo mundo de maneira igual quando nem todos são iguais. Se o Flamengo tem 50 milhões de torcedores e tem um determinado clube que tem 1 milhão de torcedores, se o Flamengo gera uma audiência de 1 milhão de pessoas ao vivo e outro clube gera 20 mil pessoas ao vivo, como é que eu posso querer distribuir esse dinheiro por igual? E aí é uma questão de isonomia. A isonomia é o princípio que ensina que aos iguais deve-se dar um mesmo tratamento, mas aos desiguais deve-se fazer um tratamento desigualador, respeitando as diferenças. Então, é muita discussão jurídica, são muitos argumentos para todos os lados. O que eu quero colocar por fim é que o que está rolando aí no seu WhatsApp, a medida provisória mudou. Não mudou nada. Não, o deputado Pedro Paulo mudou a medida provisória. Não mudou nada.
Ele apenas apresentou uma proposta de emenda, que, como eu expliquei, tem que ser aprovado nas duas casas. O presidente pode vetar, se vetar, o Congresso tem o direito de rejeitar o veto. E aí, se aprovarem a lei com essas mudanças, o Flamengo, qualquer outro clube interessado, vai levar a briga para o judiciário. E vai dizer, o legislativo e o executivo entenderam que é assim. Eu não concordo, e como qualquer pessoa, eu, você, qualquer um, eu posso questionar uma lei no Poder Judiciário. E se o judiciário concordar comigo, declara a lei inconstitucional. Todos os dias, gente, todos os dias, leis são declaradas inconstitucionais e são afastadas. É uma atividade que a gente chama no direito constitucional de controle de constitucionalidade das leis. Exatamente para proteger a população diante de leis que violem a Constituição, é que surge essa atividade chamada controle de constitucionalidade, que quando exercida no judiciário, a gente chama de controle jurisdicional de constitucionalidade. Através dessa atividade, o judiciário pode dizer, seu legislativo, seu executivo, a lei que vocês fizeram violou esse artigo aqui da Constituição, conforme o jurisdicionado demonstrou. Portanto, eu, Poder Judiciário, afasto a lei e protejo o direito do jurisdicionado. Perceberam? É isso. Por hora, nada mudou. A medida 984 continua com seu texto originário, nos termos dela, para quem, como eu, entende que o Flamengo está amparado por ela, o Flamengo pode transmitir o jogo de quarta-feira contra o Boa Vista, ok? Agora, isso é uma opinião. Não quer dizer que minha opinião vai prevalecer no eventual lead entre Globo e Flamengo no judiciário. É apenas a minha opinião. Valeu? Um grande beijo. Valeu, nação. Conexão.